A democracia iliberal é uma utilização, digamos assim, das regras do jogo político para você, de alguma forma, ir corroendo progressivamente essas regras. Não adianta nós criarmos Constituição, criarmos lei penal proibindo a subversão da democracia. O que precisa é que os atores políticos sejam compromissados com as regras do jogo. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao debate sobre Lei de Segurança Nacional. O nosso encontro de hoje é uma iniciativa do Canal 1 Brasil e da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Eu sou Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS e também entrevistadora do Canal 1 Brasil, e tenho orgulho de receber dois convidados especiais na noite de hoje para conversar sobre esse assunto, que além de importante, é um tanto quanto urgente. O Canal 1 Brasil, como vocês sabem, é uma iniciativa da FEComércio São Paulo e que tem como missão levar debates e reflexões sobre um povo em busca de uma identidade. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, é uma organização com sede em São Paulo, apartidária e sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a melhora da democracia e do processo político brasileiro, e escolheu fazer isso por meio do apoio, desenvolvimento e conexão de lideranças políticas eleitas. A razão da nossa junção hoje é que nós acreditamos que se existe um povo em busca de uma identidade, essa identidade certamente deve conter a defesa dos princípios e valores da democracia. É a razão pela qual escolhemos trazer para todo o Brasil esse debate aqui hoje. Eu recebo dois convidados especiais, professor Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre pela Universidade de Colômbia e diretor pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP. Recebo também o professor José Eduardo Faria, que é doutor em Direito, é professor de Direito da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da mesma universidade. Sejam muito bem-vindos, professor Oscar e professor José Eduardo. O debate de hoje está inserido num momento bastante delicado da nossa democracia e, como eu disse, além de importante, é urgente. Nós temos visto, por meio da prática do cotidiano e também de diversos estudos, que estamos vivendo no Brasil e no mundo uma deteriora da qualidade das nossas democracias. No caso brasileiro, temos nos deparado com alguns eventos relacionados à Lei de Segurança Nacional. Essa é uma lei de 1935, aprimorada em 1983, portanto, antes da promulgação da nossa Constituição, e ela foi gerada lá atrás com a intenção de prevenir ou punir crimes contra a ordem social e pública, portanto, contra a segurança nacional. O que nós temos observado ao longo dos últimos 2 anos, em especial, é um aumento no número de procedimentos abertos pela Polícia Federal com a justificativa de que atentam contra a segurança nacional. Nós passamos de cerca de 20 procedimentos nos anos de 2015 e 2016 para cerca de 77 nos anos de 2019 e 2020, o que é um aumento da ordem de 285%, de acordo com o levantamento do Estadão. A partir disso, a nossa intenção aqui é entender o que é a Lei de Segurança Nacional, por que esse assunto está em voga agora, quais são os seus riscos e mais, quais os riscos do seu uso abusivo para a democracia e para as liberdades democráticas. É essa a razão da conversa de hoje, e eu começo com uma pergunta ao professor José Eduardo. Professor, recentemente o senhor publicou um artigo em que menciona sobre os riscos do uso dessa lei para a nossa democracia. Mas o senhor é bastante claro e bastante enfático de que esse uso faz parte de uma estratégia maior. Eu interpretei o seu artigo como reflexo do entendimento de que essa estratégia maior nada mais é do que uma sucessão de variáveis e de ações para comprometer a nossa democracia, o espaço cívico e o espaço democrático. Gostaria de começar iniciando com uma avaliação do senhor sobre o que é essa estratégia maior. Do que a gente está falando? Eu diria que nós estamos vivendo uma experiência que já vivemos no passado
de tentativa de um governo potencialmente autoritário, autocrata, de ir, de certo modo, minando os mecanismos de controle, corroendo os mecanismos de controle do ponto de vista, vamos dizer, político, econômico, financeiro, ao mesmo tempo corroendo as instituições e o tempo todo jogando com um discurso em que ele fala em democracia, mas, ao mesmo tempo em que esse governo fala em democracia, ele diz que ele segue a vontade do povo. No ano passado, em Itapira, ao inaugurar uma fábrica de uma farmacêutica, de um laboratório farmacêutico, o presidente Bolsonaro diz que respeita muito a burocracia, mas ele cumpre as ordens do povo. E ele repetiu recentemente essa afirmação, dizendo que ele espera um sinal do povo, ele aguarda um sinal do povo. Quer dizer, fica claro que esse sinal que ele imagina é claramente um sinal para avançar ainda mais na afronta às instituições, vamos dizer, na quebra do funcionamento das instituições, jogando o tempo todo o que ele imagina ser uma população muito, vamos dizer, engajada nos seus ideais, e não uma minoria reacionária, contra as instituições. E agora nós estamos começando a perceber também a tentativa de utilizar a Lei de Segurança Nacional como um instrumento de intimidação, como um instrumento de tentativa de calar aqueles que possam, eventualmente, no debate público, influenciar a opinião pública contra o atual governo. Quer dizer, nós tivemos um aumento de 285% do número de casos em 2 anos, de, vamos dizer, procedimentos abertos, e não necessariamente contra jornalistas, mas contra influenciadores. Eu diria que, nesse sentido, é que surge esse debate da questão relativa à Lei de Segurança Nacional, e não é um debate novo, quer dizer, é um debate antigo. Você mencionou que a primeira lei vem de 1935, mas depois nós vamos ter uma reformulação dessa lei em 1953, depois nós vamos ter novamente um aprofundamento dessa lei em 1967, depois nós vamos ter o aprofundamento dessa lei em 69, vamos ter uma mudança nessa legislação em 1979, e agora, em 1983, nós tivemos a lei que está em vigor. Em princípio, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, mas, ainda que ela tenha sido reinterpretada, ainda que o Supremo tenha tido muito cuidado na sua reinterpretação, surgiu agora a necessidade de se tentar revê-la para bloquear essa estratégia de tentativa de desmonte das instituições por parte do presidente da República. Agora, professor Oscar, a partir do que o professor José Eduardo mencionou, né, de que isso faz parte de uma estratégia maior, e falando sobre o fato de que esse não é um debate recente, é um debate que já está aqui há algum tempo. Por que esse assunto virou um assunto importante agora? E, na sua avaliação, estamos num bom momento para debatê-lo, considerando que temos uma deteriora no quadro democrático? Esse é um momento importante ou momento recomendável para que Congresso Nacional, Câmara e Senado olhem para a reforma nessa legislação? Bom, muito bom estar aqui com você, Mônica. É um prazer sempre conversar com todas as pessoas entusiasmadas da RAPS. Um prazer enorme estar com o meu amigo, professor Zé Eduardo Faria, nesse diálogo. A democracia, ela não pode ser indiferente àqueles que a atacam, né? Essa ideia de que a democracia são as regras do jogo e que qualquer que seja o resultado dele decorrente, ele é um resultado aceitável, é uma ideia bastante ingênua sobre democracia. As democracias contemporâneas, especialmente depois dos traumas que nós tivemos com os regimes autoritários, regimes totalitários, ou mesmo regimes coloniais e pós-coloniais, né, como o regime do apartheid na África do Sul, nós passamos a ter uma preocupação, e eu acho que o caso alemão é o caso que mais marcou isso, de que muitas vezes a regra da maioria ela pode ser utilizada para que aqueles que cheguem ao poder se utilizem das franquias democráticas para usurpar ou para subverter as próprias instituições democráticas, né? Então, o caso da crise de Weimar é talvez o caso paradigmático, né, da tomada do poder por intermédio do voto. Evidente que numa situação de violência, numa situação com muita fraude, né, mas se chegou ao poder ao voto, e por intermédio de um conjunto de plebiscitos,
se revogou o espírito da Constituição de Weimar, né? E não é por outro motivo, então, que surge já no início desse processo o conceito de democracia defensiva, né, que foi apresentado por um autor muito importante chamado Karl Loewenstein, num artigo em inglês, ele chama de Democracia Militante, né, onde ele diz que a democracia precisa se defender e a Constituição precisa ter ferramentas para que a democracia se defenda, né? O próprio Popper, alguns anos depois, esse texto é de 37, o Popper, em 45, se eu não me engano, na Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, vai retomar essa discussão a partir do que ele chama de paradoxo da tolerância. Quão tolerante nós devemos ser com aqueles que não são tolerantes, tá? Então, do ponto de vista institucional, Mônica, a Constituição de 1949, a Lei Fundamental de Bonn, que redemocratiza a Alemanha, ela estabelece uma série de ferramentas para que a Constituição se proteja de eventuais maiorias circunstanciais que são hostis à democracia. As cláusulas pétreas são um mecanismo desse tipo, tá? A proibição de partidos que não sejam comprometidos com a democracia é um outro tipo de proteção, e a suspensão de direitos de indivíduos ou grupos que eventualmente ameacem a democracia. E, com isso, os alemães criaram, no próprio direito penal, algumas figuras do que se chama de leis de defesa da democracia. Muitos países que se redemocratizaram depois desse período, como Portugal, como Espanha, elas também criaram esse tipo de proteções constitucionais e leis penais voltadas a proteger a democracia. O Brasil, no entanto, não o fez, tá? A Constituição, sim, ela tem cláusulas pétreas, ela tem um sistema muito fragmentado de poder que visa exatamente impedir que ciclos autoritários eleitorais gerem uma erosão da Constituição. Mas nós não fomos capazes, e aí é responsabilidade dos nossos líderes democráticos, né, que, a partir de 88, tenhamos feito também uma lei que substituísse a velha Lei de Segurança Nacional, que tem, como o Zé Eduardo mencionou, uma redação de 1983. Né? Então, isto é responsabilidade dos governos do PSDB, dos governos do PT, que não foram capazes de fazer isso, colocaram isso como uma meta secundária. Aliás, o governo do PSDB, pelo menos, apresentou, o ministro Miguel Reale Júnior apresentou um projeto de lei, que não foi ele, de autoria dele, mas numa comissão liderada pelo ex-ministro Sernichiaro. Bom, a questão é, esta velha lei está sendo empregada. E ela está sendo empregada por quem? Prioritariamente, ela está sendo empregada pelo governo, pelo presidente da República, porque tem um dispositivo lá que cria crimes de segurança nacional quando, na realidade, são atos de opinião, ou seja, pessoas que criticam duramente o presidente da República. Tá? E isso é que esses números que você indicou são números dessa categoria de crimes de responsabilidade, que são absolutamente incompatíveis com a Constituição, porque, evidentemente, a Constituição cria um sistema de proteção à liberdade de expressão muito robusto, no qual não cabe, né, a recepção desses dispositivos da Lei de Segurança Nacional. No entanto, também há outros grupos de extrema-direita no Brasil que têm feito uma outra coisa, que não é atacar e falar que o ministro Supremo é vagabundo, que o ministro Supremo é isso ou aquilo, mas é que cria um incentivo à violência contra os ministros supremos. Então, o Supremo também se utilizou da Lei de Segurança Nacional para se proteger desses ataques voltados à desestabilização institucional. Bom, na hora que ele fez isso, ele criou uma armadilha, porque, afinal, a Lei de Segurança Nacional pode servir para proteger o Supremo e não o presidente? Na realidade, são situações muito distintas, porque uma coisa é crítica, é opinião, a outra coisa é você estimular a violência contra uma instituição. Eu entendo que nós deveríamos aguardar uma decisão do Supremo sobre o que foi recepcionado e o que não foi recepcionado. Por quê? Porque fazer uma nova lei de defesa do Estado Democrático, no momento em que nós temos um Congresso
onde há uma presença muito forte de setores hostis à democracia e, sobretudo, quando o presidente pode exercer o poder de veto a uma lei, por melhor que ela venha a ser elaborada pelo Congresso, o presidente pode vetá-la. Inclusive, ele pode vetar todos os dispositivos da lei, menos aquele que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional. E, com isso, nós ficaremos absolutamente desdentados, despreparados para proteger penalmente a democracia brasileira. Então, sua resposta, não me parece que seja um momento adequado para fazer esse teste. O melhor seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem uma questão interessante que diz o Oscar, e eu gostaria só de completar, Mônica. Não bastasse o fato de nós estarmos na metade de um mandato do presidente Bolsonaro e ele se encontra numa situação politicamente muito delicada, seja em função dele próprio ter criado uma crise militar, mais a crise de saúde pública, mais a crise econômica. Nós temos aí uma outra questão, que o Oscar também tocou, que é o fato de que nós temos um Congresso que terá, não é, de apreciar caso seja apresentado o projeto, mas esse Congresso tem uma característica. Esse Congresso, a meu ver, é um Congresso que tem uma maioria acidental. Quer dizer, quem acompanha a evolução, vamos dizer, das legislaturas, sabe que, por vezes, você tem determinadas legislaturas que não se repetem. Quer dizer, elas foram eleitas por condicionamentos eventuais e que depois acabam se refletindo nos resultados. É mais ou menos o caso da eleição do presidente Bolsonaro depois da facada. Quer dizer, isso leva à eleição de uma série de políticos de menor perfil, despreparados, e você imagina, então, o risco que nós correríamos de ter a possibilidade de discutir um projeto de lei tão importante como é o da Lei de Segurança Nacional, na mão de um parlamento eleito por uma maioria acidental e com, vamos dizer, uma pressão contínua do presidente, o tempo todo jogando a população contra o Congresso, o tempo todo jogando a população contra o Judiciário, o tempo todo afrontando as instituições e, ao mesmo tempo, estimulando, digamos, os militares a fazerem declarações, e essas declarações, muitas vezes, são declarações absolutamente insensatas. Eu menciono duas declarações insensatas dos últimos dias. Uma delas foi do general Mourão, no sentido de afirmar que o judiciário tem de sentar na sua cadeira e não sair da sua cadeira. Quer dizer, não tem a menor noção de que o judiciário não age por conta própria, o judiciário age quando provocado. E a outra é o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, que também foi numa linha dizendo que há uma tentativa do judiciário de invadir a jurisdição do executivo e invadir a jurisdição do legislativo. Quer dizer, nesse clima nós não teríamos as condições de um trabalho político, de um diálogo político, de uma construção de uma vontade política para uma nova lei de segurança nacional. Quer dizer, eu acho, portanto, que nós correríamos um risco de abrir um processo sem ter a menor possibilidade de controlá-lo. Bom, eu entendo de vocês dois, a minha interpretação das falas é que o momento não é o mais razoável, o mais adequado. Professor José Eduardo, nesse último artigo do senhor ao qual me referi, o senhor comenta sobre esse conjunto de variáveis que o levam a interpretar que esse evento, o uso excessivo da Lei de Segurança Nacional, nada mais é do que parte de uma estratégia maior. Eu acho que a gente pode apontar aqui um conjunto dessas variáveis, que são o estresse das instituições, o ataque aos poderes, o armamento da população, as declarações não antecipadas de não aceitação do próximo resultado eleitoral. Existem um conjunto de características que colocam aquilo que a gente conhece como democracia liberal um tanto quanto em xeque. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre se estamos no meio ou se estamos próximos de alguma ruptura institucional e de ruptura da nossa ordem democrática. Eu diria que é cedo ainda para a gente dizer que nós estamos às vésperas de uma ruptura. Quer dizer, é muito arriscado dar uma resposta afirmativa à sua indagação, ainda que ela seja uma indagação oportuna. O que eu diria, numa análise mais acadêmica e menos conjuntural, é que nós estamos vivendo um processo semelhante àquele que o Oscar mencionou, no caso do Weidmann, a possibilidade de você ter um grupo que chega pelas regras da democracia ao poder e utiliza as regras do jogo para acabar o jogo, para inutilizar o jogo, para eliminar as garantias fundamentais, as liberdades públicas e coisas do gênero. O que eu chamo a atenção nesse artigo e outros trabalhos é que está se desenvolvendo, e não é de hoje, um conceito de democracia iliberal. Mas a democracia liberal é uma democracia
democracia que, de certo modo, está atrelada ao Estado democrático de direito, com garantias fundamentais, liberdades públicas, divisão dos poderes, etc., etc. A democracia iliberal é uma utilização, digamos assim, das regras do jogo político para você, de alguma forma, ir corroendo progressivamente essas regras. Veja o que você teve: interferência no CARF, veja que você teve interferência na Polícia Federal, veja que você tem, não é, uma interferência no Ministério Público Federal. Quer dizer, há um processo claro, muito, digamos, visível, de aparelhamento das instituições de controle para desarmá-las, para neutralizá-las. Há um sociólogo do direito, Joaquim Falcão, que ainda ontem, participando de um debate, nós trocamos algumas ideias a respeito disso. Tá? Na democracia iliberal, você também começa a perceber o risco que o presidente vai abrindo, quer dizer, vai colocando para a democracia, que é a indicação de ministros terrivelmente evangélicos, e isso vai dar nessa figura que nós tivemos agora, indicada já há algum tempo e que tem dado votos absolutamente estapafúrdios. Não é? E nós temos aí também o que está acontecendo com a sustentação oral, que foi evidenciado, melhor dizendo, pela sustentação oral do advogado-geral da União, que esqueceu de vez o direito para fazer a sustentação e transformou aquilo numa pregação religiosa bastante perigosa. Não é? Isso tudo nos leva a algo que o Oscar mencionou. Ele citou alguns autores democráticos, e eu vou citar um autor naquela geração, talvez um pouquinho anterior ao Popper, que é o Carl Schmitt, que é um autor autoritário, que é um autor que trabalhava não com a ideia de um diálogo, como Popper tentava trabalhar, mas a partir de uma outra ideia, a relação amigo versus inimigo. Quem não é meu amigo é inimigo, e se eu não destruí-lo, ele me destrói. Não é? Então, você tem aí, por trás dessa relação amigo-inimigo do Carl Schmitt, toda uma tentativa de um direito constitucional que vai ser uma espécie de guardiã de uma carta, mas será um guardião dentro de uma perspectiva autoritária, ou seja, eu tenho de fortalecer o regime, eu tenho de fortalecer os governantes, porque eles podem cair. Se nós não fizermos esse fortalecimento, nós teremos uma convulsão. O problema desse fortalecimento é que é um fortalecimento não democrático. Ele abre os mais perigosos precedentes possíveis. Agora, professor Oscar, a partir da percepção de vocês dois, né, sobre a democracia iliberal, eu me recordo de um artigo do professor José Álvaro Moisés, colega de vocês, que fala que, no caso brasileiro, nós estamos diante de dois fenômenos distintos. A percepção / apoio à democracia é uma coisa, na visão dele, e a realização da democracia enquanto praxis, enquanto prática, é outra coisa. A partir disso tudo, e a partir do fato de que democracia tem muito a ver com confiança, né? Confiança nas instituições, confiança de que nós todos seremos tratados igualmente diante ou perante a lei, confiança de que quem perde as eleições vai abrir mão do poder e dar lugar a quem venceu, garantidas as liberdades e o potencial de retornar ao jogo eleitoral passado 4 ou 5 anos. Estamos falando de confiança. No entanto, nós temos hoje, nas sociedades modernas, que são sociedades complexas, uma crise de confiança das pessoas na política, na ciência e também nas instituições. Me refiro aqui, em especial, a uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é lançada anualmente, se eu não me engano, desde 2009, e que mostra que, em geral, o brasileiro tem muita dificuldade de confiar nas instituições, em especial naquelas compostas por pessoas que o brasileiro elege. Me refiro aqui a partidos políticos, a Congresso Nacional, a Presidência da República. Professor Oscar, como é que a gente compatibiliza isso? Como é que a gente leva essa discussão sobre a importância da democracia, a importância da defesa das instituições para pessoas não necessariamente iniciadas nesse debate, que não necessariamente veem melhor qualidade de vida na sua vida cotidiana nos últimos anos e que desconfiam das instituições? Bom, eu gostaria de partir de uma percepção, né, que o Zé Álvaro, que foi meu professor, aliás, sempre colocou. Evidente que a democracia ela depende, para ser estável, de uma adesão, de um compromisso dos principais atores sociais em relação à democracia. Não adianta nós criarmos Constituição, criarmos lei penal proibindo a subversão da democracia. O que precisa é que os atores políticos sejam compromissados com as regras do jogo.
onde há compromisso dos principais atores com a regra do jogo, né, esse jogo perdura, né, porque não há, num sistema político, um ator externo a ele próprio que possa impor a todos que se comportem adequadamente. Nós, constitucionalistas, um pouco egocêntricos, achamos que a Suprema Corte pode fazer isso, mas não. As Supremas Cortes também são jogadores do sistema político. Tá? Então, um sistema político é sólido, um sistema político é estável, quando os atores políticos e institucionais que irão se defrontar na arena política, que irão competir pelo voto e que irão se suceder no poder, todos eles tiverem compromisso com as regras do jogo. Esta é a condição de estabilidade da democracia. A pergunta fundamental, e o povo? É evidente que você tem que ter uma parcela substantiva da população que também tenha compromisso com a democracia. Mas nós vemos que, ao longo do tempo, o compromisso da população varia com a democracia. Ela, muitas vezes, confunde entre o governo, a sua insatisfação com o governo, com a insatisfação com o regime, né? Então, para cientistas políticos chamados realistas, o fundamental é que os atores políticos fundamentais, mesmo aqueles que competem, Partido Republicano, Partido Democrata, Partido Liberal, Partido Conservador, no Brasil, durante esses 30 anos, o PT e o PSDB, eles não tenham dúvidas de que essa é a única regra e que todos terão que submeter a ela. Essa é a condição sem a qual a democracia não sobrevive. Tá? Bom, passo para a segunda parte da sua pergunta. Evidentemente que nós assistimos, não só no Brasil, mas no resto do mundo, um crescimento da insatisfação com a democracia. Tem um autor que hoje não está na moda mais, mas que eu gosto muito, chamado Norberto Bobbio, escreveu um livro precioso chamado Futuro da Democracia. E nesse primeiro capítulo do livro Futuro da Democracia, ele fala uma coisa, eu acho que o livro é de 89, se não me engano, sobre as promessas não cumpridas da democracia. E, evidentemente, que ele sabia o que significava isso estando na Itália. O quanto daquilo que foi proposto na Constituição e no Pacto Democrático Italiano no pós-guerra não foi cumprido ao longo das décadas consecutivas, né? Que foi muito mais do que no Brasil, mas também tiveram coisas lá não cumpridas, né? Principalmente na Itália, a intransparência governamental, a corrupção, o problema do crime organizado, etc. No Brasil, nós temos uma Constituição altamente ambiciosa que cria um projeto de país. Pode até criticar, mas ela tem um projeto de país que cria expectativas de melhora na vida das pessoas. E, evidentemente, que, passado 30 anos, muito embora as gerações tenham se beneficiado desses avanços, a saúde melhorou, a educação melhorou, uma série de coisas melhoraram no Brasil, no entanto, nós também temos muitas promessas não cumpridas. E esse ciclo de frustração com as expectativas de melhora, ela começa a se abrir, sem dúvida nenhuma, com as manifestações de 2013. Né? O que se tem ali é, sobretudo, uma frustração de expectativas que leva, primeiro, uma garotada às ruas pedindo mais democracia, mais direitos, mas que, com o envolvimento e o crescimento da Lava Jato, com a demonstração da dimensão da corrupção no Brasil, isso vai levar setores de extrema-direita absolutamente também insatisfeitos com isso. Então, cria-se uma massa que viabiliza a chegada ao poder, isso que o Zé Eduardo mencionou muito bem. Ou seja, o populista é aquele que vislumbra uma oportunidade de construir o seu sucesso político pela agressão das instituições. Onde há instituições fortes, não há populismo. Onde as instituições se entram em crise, abre-se um espaço para o populista. Então, ele é fruto de uma fragilização da confiança, como você falou, uma fragilização das instituições, e o exercício do seu poder dependerá também de uma contínua agressão às instituições. Então, eu acho que esse é um pouco o panorama que nós assistimos hoje. A grande dificuldade agora é sobreviver a isso, nesses próximos 2 anos, e reconstruir
o tecido social, reconstruir a confiança das instituições, que tem que se demonstrar melhores, que tem que cumprir as suas promessas, senão nós continuaremos num ciclo autoritário. José Eduardo, a partir dessa resposta, eu vou pensar de novo o elemento povo, o elemento população. Nós estamos hoje, no dia 16 de abril, nós estamos chegando à triste marca de 400 mil mortos por conta da pandemia, e eu vi um dado essa semana que é de que mais de 50% da população brasileira, portanto mais de 100 milhões de brasileiros hoje, vivem alguma situação de vulnerabilidade ou insegurança do ponto de vista alimentar. O que isso significa? Que mais de metade dos brasileiros hoje ou deixou de comer, pulou uma refeição, ou está preocupado se vai comer, ou tem comido menos, porque o dinheiro está curto. Nós tivemos agora, durante a pandemia, um auxílio emergencial que durou alguns meses, no valor de R$600. Tivemos um hiato, né, um período em que não houve auxílio. Esse auxílio retornou mais concentrado em menor valor, que varia hoje de R$150 a R$250, e que vai durar só por 4 meses. Nós sabemos que a pandemia não estará resolvida em 4 meses. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos caminhando, na minha avaliação, para uma situação muito delicada. Nós já estamos no meio de uma situação muito delicada do ponto de vista social, sem uma rede de proteção social capaz de dar conta desse imenso contingente de pessoas afetada pela pandemia hoje, do ponto de vista econômico. Como é que a gente faz para que essa discussão que nós estamos tendo aqui signifique algo para quem está nos assistindo? Nós temos aqui um conjunto de políticos eleitos nos assistindo, mas temos um conjunto de cidadãos também. Como é que a gente faz para que essa discussão da democracia seja entendida como importante e fundamental quando as pessoas têm essa situação que eu acabei de mencionar, quando elas estão preocupadas se elas vão comer hoje ou amanhã? Não parece uma discussão muito distante da realidade da maioria das pessoas e talvez por isso haja essa desconfiança a qual eu me referi e ao qual o professor Oscar também se referiu? Olha, eu vou dizer de saída que os índices de confiança nas instituições são formulados há muitos e muitos anos. Há índices formulados não só pela Fundação Getúlio Vargas, mas há índices que são formulados pela Confederação Nacional da Indústria, pela Federação dos Bancos. Esses índices dos últimos 30 anos, todos eles vão na linha de apontar um declínio do prestígio da classe política, um declínio da ideia de democracia, um declínio da ideia de tripartição dos poderes, um declínio da imagem do judiciário, da imagem do legislativo. E, pasme, quer dizer, o que é que sobe? Sobe a confiança nas Forças Armadas e sobe a confiança na Igreja Católica, não nas igrejas de modo geral, mas na Igreja Católica. Portanto, esse é um processo, vamos dizer, de desconfiança antigo. O que você está me chamando a atenção, não é para o fato de que nós tivemos aqui um agravamento da situação do ponto de vista social, um agravamento do ponto de vista econômico, e, portanto, isso vai ter um reflexo ainda maior no que se refere ao declínio da confiança da população na democracia. Aí eu chamo a sua atenção para 2 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o fato de que o governo insiste, fala, toca no risco permanentemente de invasão de supermercados, de conflitos sociais, quase como se ele desejasse isso, quase como se esse fosse o pretexto que ele teria para intervir com as Forças Armadas. Isso é quase uma obsessão por parte do presidente, quer dizer, o subtexto do discurso dele vai nessa linha. Só que nós temos de perceber que o governo dele foi se enredando num conjunto de contradições e, num determinado momento, o que ele imaginava ser algo que seria um pretexto para ele intervir vai se voltar contra ele. É o fato de que ele sempre trabalhou na linha do Posto Ipiranga como sendo algo, vamos dizer, que seriam reformas extremamente liberais, não na linha de um liberalismo político, mas de um ultraliberalismo econômico, que nós chamamos de um libertarismo econômico, que considera, não é, que demoniza toda e qualquer intervenção do Estado na economia e que, de certo modo, caminha no limite, caminhando para um darwinismo social. Quer dizer, vence o mercado, vence os mais fortes, não tem nada de planejamento, não tem nada de medida de contenção da desigualdade. O que você verifica é que todas as vezes em que nós tivemos, desde o início da pandemia,
uma discussão no sentido de trabalhar com a medida emergencial, a área econômica do próprio governo sabotou o governo. Se você examinar essa medida emergencial agora, já devia ter, neste ano, entrado em vigor há mais tempo. No entanto, o tempo todo, a equipe econômica invoca um pretexto, quer em troca alguma coisa aqui, quer eliminar outros direitos ali, e com isso você tem uma situação curiosa. O governo cria, num determinado momento, um discurso de que vem uma crise social e que ele vai ter de intervir, mas, ao mesmo tempo, o próprio governo vai mostrando que ele não tem uma ideia do que fazer caso essa crise ocorra. Não é? Quer dizer, uma coisa é você usar essa crise, não sei se estou sendo claro, como pretexto para você intervir, mas a outra coisa é o Estado pode intervir, o governo Bolsonaro pode intervir numa crise sobre a qual ele deflagrou, mas também ele perdeu o controle dela. E, ao meu ver, isso pode gerar uma situação ainda mais dramática do que nós estamos imaginando. Quer dizer, você já tem um conflito absolutamente aberto. Nós precisamos de políticas keynesianas, de políticas anticíclicas, e a equipe econômica é conduzida, basicamente, por um homem que não aceita qualquer ideia keynesiana, qualquer ideia de um Estado intervencionista na economia ou regulador. E, em seguida, você tem também os militares que fariam essa, vamos dizer, intervenção, garantindo a segurança da sociedade, caso vá acontecer esse cenário pior, que são militares que não são capazes de distinguir o que foi o Plano Marshall, que foi um plano de recuperação econômica da Europa e da Ásia depois da Segunda Guerra Mundial, do New Deal, que foi um plano de recuperação do mercado de valores nos Estados Unidos, da economia americana, em 1929 e 1930. Quer dizer, quando você tem, não é, um presidente da República e militares que confundem dois acontecimentos históricos e, ao mesmo tempo, não sabem bem a diferença entre Keynes e Schumpeter, ou Keynes e os economistas mais exacerbados liberais, quer dizer, você tem aí uma situação que é uma situação que me tira o sono. Quer dizer, o Oscar mencionou o Bob. O Bob vai dizer, num outro texto, As Ideologias do Poder em Crise, que nós temos, diante dessa situação pior para ele, era a situação em que a economia italiana estava implodindo, a democracia italiana estava implodindo, a máfia tinha controlado o poder, o primeiro-ministro Aldo Moro foi sequestrado e depois morto. Naquele momento, o Bob vai dizer, nós temos três saídas. Nós temos a saída, metaforicamente falando, da mosca na garrafa, do peixe na rede e do homem no labirinto. Ele vai dizer, o peixe na rede é a ideia do peixe que entra na rede, luta para a sobrevivência, mas ele não tem nenhuma possibilidade de sucesso. E, portanto, ele vai sofrendo uma morte, vai se dilacerando nos fios da rede e ele está afadado à morte. Quer dizer, ele não tem muito o que fazer por mais que ele lute. A ideia da mosca na garrafa é a ideia de que essa garrafa está tampada e que a mosca vai morrer asfixiada, e a única possibilidade que você tem de sobrevivência é que venha um braço forte, um braço armado, e puxe essa rolha, destampe essa rolha. Essa é a experiência militar, essa é a experiência, vamos dizer, da intervenção militar de natureza antidemocrática. Ela abre caminho para uma possibilidade de uma experiência antidemocrática. O terceiro cenário que o Bob menciona é a linha do homem no labirinto. Está dentro de um labirinto, procura uma saída, não acha essa saída, mas se ele tiver uma capacidade de sistematização, se ele tiver uma capacidade de enxergar quais as portas que ele tentou abrir e não conseguiu abrir, quer dizer, se ele tiver uma capacidade de análise, de sistematização, ele vai começar a perceber que ele já esteve nesse lado, já esteve nessa porta e não deu certo, e ele, mais dia, menos dia, chega a uma solução bastante positiva, quer dizer, ele descobre a saída do labirinto. Eu diria que, se nós olharmos, não com certo pessimismo, mas com viés histórico, o Brasil contemporâneo, você vai ter, depois de 1992 e 1993, um país absolutamente com uma economia em colapso. Nós vamos ter taxas de crescimento da inflação que vão passando de 100% para 200% por mês. Nós vamos chegar mais ou menos em 1993, próximos de 2.000% ao ano. Veja, de inflação. Naquele momento, nós tínhamos de pensar primeiro. Havia tido uma eleição direta em 1889, a primeira pelo voto direto em 30 anos. Havia sido promulgada a Constituição de 88. Nós já tínhamos a campanha presidencial deflagrada pelo PT, liderado pelo Lula, e pelo PSDB, liderado pelo Covas, pelo então senador Mário Covas. O que é que nós tivemos ali? Ali nós tínhamos, ao mesmo tempo, o risco dos militares insatisfeitos com a redemocratização de usarem a inflação como pretexto para tentar intervir no poder e afastar o Itamar. Por outro lado, nós tínhamos um índice de desconfiança na população dramático, e isso que nós estamos vendo, que você mencionou, de fato, inclusive, ocorreu com saques em alguns supermercados, e poucas pessoas se lembram de uma tentativa de se jogar uma picareta no ônibus em que estava o presidente Sarney,
o senador Sarney, num determinado momento, na Academia Brasileira de Letras. Não é? Naquele momento, se você lembrar o que aconteceu, é exatamente o que nós estamos pensando. O diálogo funcionou entre os adversários políticos no jogo em que eles se respeitam como adversários, em que eles se respeitam como adversários e não como inimigos. Eu me lembro, até porque participei profissionalmente na consultoria de algumas pessoas que participaram desse debate, de contatos, no primeiro momento, absolutamente sigilosos, entre políticos do PT e banqueiros, entre políticos do PSDB e líderes de movimentos sociais, entre setores da igreja com setores, vamos dizer, de ONGs e setores mais corporativos. E, com isso, você vai perceber que foi feito uma espécie de um pacto de não agressão para se preservar o calendário eleitoral e para se tentar intervir na presidência da República, colocando-se um senador, um político em final de mandato, que, num determinado momento, não tinha condições de se reeleger, que tentaria conduzir o país até o processo eleitoral, e o PT e o PSDB, de certo modo, aceitariam, digamos, uma espécie de trégua nos seus conflitos para que o calendário fosse preservado. E isso vai gerar, não é o Plano Real, isso vai gerar a não candidatura do presidente, do senador Mário Covas, que tem de se contentar em ser governador de São Paulo, e aquele senador que eles imaginavam que não tinha voto, que não tinha mais condições de se reeleger, e disse a mim, inclusive, às vésperas, uma semana antes de ser indicado para ministro da Fazenda, ele disse a mim, no encontro que nós tivemos, que ele terminava o seu mandato de senador com o final do governo Itamar e ia buscar um cargo em algum organismo multilateral, e esse homem, que não tinha condição de se reeleger senador, é eleito no primeiro turno presidente da República. Quer dizer, vejam, o que eu quero dizer é que da crise, quanto mais ela se aprofundar, nós podemos ter, na metáfora do Bob, do homem no labirinto, nós podemos ter, digamos, um diálogo bastante produtivo entre partes que não são capazes de se conciliar na dinâmica normal da democracia, mas, insisto, se veem como adversários e não como inimigos. Recentemente saiu um livro que eu acabei de ler, do Erik Larson, chamado alguma coisa como O Esplêndido e o Vil, em que ele mostra que no auge, ali nos primeiros anos do bombardeio da Inglaterra, tanto os conservadores e os trabalhistas ingleses, de certo modo, tinham as suas divergências, mas aceitaram um mesmo governo e, de certo modo, congelaram as suas, como é que eu vou dizer, seus antagonismos em nome de um padrão de governabilidade que sustentasse o Reino Unido até a entrada da guerra nos Estados Unidos na guerra. Eu diria que nós temos de ficar sensíveis às contingências, quer dizer, há coisas que podem acontecer, nós não podemos caminhar numa linha, vamos dizer, de que tudo caminha para o pior. Quer dizer, eu imagino, ainda que seja pessimismo da razão, de acordo com o Bob, eu imagino que nós tenhamos a possibilidade de algumas situações limite, né? Mas há ainda oxigênio para a consequência, para a sobrevivência da democracia. E aí eu trago de volta a questão da Lei da Segurança Nacional. Quer dizer, o grande problema é que se deflagrar esse processo e mexer nela, nesse contexto, nós vamos sobrecarregar ainda mais, aí pode surgir o risco de um curto-circuito. Não é o momento para se discutir essa questão agora. Professor José Eduardo, professor Oscar, eu queria agradecer a vocês dois pela qualidade das reflexões e gostaria de fazer um último pedido antes da gente encerrar esse debate. Entendendo que estamos num momento delicado, mas que há esperança, eu gostaria que vocês usassem a oportunidade que tem aqui de falarem diretamente com uma rede de políticos. Hoje, no âmbito da RAPS, são 150 pessoas eleitas, nas diferentes esferas de governo estadual à vereança, sendo que 39 delas estão hoje no Congresso Nacional. São 32 deputados federais e 7 senadores, de partidos muito diferentes e pessoas muito diferentes, mas que se unem em torno de princípios e valores comuns. E a democracia, a minha camiseta traz aqui estampado os nossos princípios e valores, é exemplo disso. Eu gostaria, por favor, que vocês deixassem uma última mensagem sobre a importância dessas pessoas e o que gostariam de ter delas na defesa da nossa democracia daqui adiante. Eu queria dizer duas coisas aos colegas que estão aí e que hoje ocupam posições políticas nos parlamentos de diversas instâncias, né? Em primeiro lugar, de que o Brasil, apesar do grau de hostilidade
com que aqueles que ocupam o poder central têm agido em relação à democracia, esse propósito de erodir a democracia brasileira, chega a ser até surpreendente a resiliência das nossas instituições. Tá? É importante nós notarmos que o presidente Bolsonaro ele tem sido o mais mal sucedido dos nossos presidentes face ao Congresso Nacional, apesar de ter eleito um Congresso Nacional, como o Zé Eduardo falou, extremamente vamos dizer, alinhado com algumas das suas posições políticas. Mas, ainda assim, ele tem uma enorme taxa de sucesso no Congresso Nacional. Daí ele abusar dos decretos, daí ele abusar das nomeações, daí ele abusar de outras ferramentas infralegais para buscar impedir o próprio funcionamento da democracia e o cumprimento das promessas democráticas. Então, eu queria dizer que, por mais que nós estejamos nessa situação constrangedora, o parlamento tem cumprido, sim, parte importante da sua função, assim como o Zé Eduardo acabou de falar sobre o Supremo. O Supremo tem várias críticas, nós somos críticos, Eduardo e eu quantas vezes fizemos críticas ao Supremo, a sua fragmentação, a monocracia, etc. Agora, o fato é que o Supremo assumiu um papel de enorme relevância nesse momento, como blindagem da própria democracia brasileira. Então, o que eu teria a dizer é que os políticos hoje, independentemente das suas posições ideológicas, eles têm uma tarefa fundamental, que é continuar preservando as regras do jogo. É impedir que aqueles que abusam das regras do jogo para erodir a democracia tenham espaço. Esta é a tarefa número 1. A tarefa número 2, também concordando com o Zé Eduardo, é, passado essa trajetória, nós precisamos construir um país que integre as pessoas, porque só a partir do cumprimento das promessas fundamentais da democracia é que nós teremos uma certa estabilidade. Então, mas essa é uma tarefa que eu diria que virá a partir de 2022. O importante agora é que nós sejamos capazes de dialogar, de transpor as nossas diferenças. Eu costumo brincar o seguinte: eu hoje só não dialogo com aquele que quer me matar. Com os outros, eu dialogo com todos, e com o peito aberto. Tá? E temos que conversar. Eu faço parte da Comissão Arnes, que é maravilhosa, onde é composta de membros de partidos políticos distintos, e nós temos absoluta confluência, porque a nossa confluência é sobre a democracia e sobre a preservação dos direitos humanos. Eu acho que é esse o esforço que todos que estão no parlamento hoje devem fazer. E a Lei de Segurança Nacional, evidentemente, pode ser, como o José Eduardo falou, um motivo de desídia, um motivo pelo qual você desestabilize. Apesar, por exemplo, a relatora é ótima, de excelente jurista, capaz, aberta ao diálogo, mas, independentemente da qualidade do substitutivo que ela faça, não necessariamente ela vai contar com atores dentro do Congresso e no Executivo que terão as mesmas qualidades. Então, força e defenda a nossa democracia. Eu concordo com o Oscar e termino dizendo que nós temos de tomar muito cuidado na análise com as nuances. Nós não podemos nos deixar levar pelo maniqueísmo da guerra entre inimigos. Não é? Eu vou dar 2 exemplos do que eu quero dizer pessoais. Eu sou professor há muitos anos da USP, sou decano da Faculdade de Direito da USP, mas, além da carreira docente acadêmica, eu também trabalhei durante muitos anos trabalho até hoje na área jornalística, hoje fechado num conselho editorial, quer dizer, na área editorial, mas lá atrás, há quase 50 anos atrás, 48, 47 anos atrás, eu era uma espécie de repórter especial do jornal Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, e me deslocava a Brasília permanentemente. Eu me lembro, basicamente, para frequentar o Congresso e fazer matérias, reportagens. Eu me lembro que quando houve a tentativa de golpe contra o presidente Ernesto Geisel e houve a demissão do general Silvio Frota, eu fui ao Congresso e consegui entrar numa sala em que eu assisti um pedaço da conversa em off entre o deputado Ulisses Guimarães e o líder da Arena, e os dois contribuindo, quer dizer, os dois convergindo, fazendo o que eles podiam para tentar desanuviar a crise e evitar o pior.
Esse é o primeiro exemplo. Quer dizer, naquele momento eram dois oposicionistas, havia, né, uma clara bipolaridade no processo político, mas eles entenderam também que havia a possibilidade de se ultrapassar uma situação limite em que todos perderiam. Ou seja, naquele momento, não, o que eu percebi, aprendi, foi a experiência de dois velhos líderes políticos, um mineiro, uma raposa mineira, e uma raposa ensaboada paulista, negociando uma espécie de convívio com muita colaboração, sem, no entanto, desfigurar-se perante o seu eleitorado. Segundo exemplo que eu dou, eu não entendo nada de assuntos militares, eu li alguma coisa, mas não é a minha área de especialidade, mas há muitos anos atrás eu fui convidado a participar de um seminário na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Era um seminário do qual participaram Hélio Jaguaribe, Edmar Baixa, Fernando Henrique Cardoso, eu já não me recordo, tinha mais um economista. E eu me recordo, basicamente, de que, ao término da minha palestra, eu tinha de voltar para São Paulo, mas tomei um café com vários alunos da ICEME, da escola. Eram coronéis que estavam aguardando a possibilidade de serem promovidos a general de brigada, depois general de divisão e depois a general de exército. E aí surgiu exatamente uma questão em off, em absoluto off, que era, vamos dizer, a imagem que aquela geração de militares tinha, maculada. Aquela geração não tinha nada a ver com 64, mas aquela geração pagava o preço da mácula de 64, ou seja, o que eu quero dizer é que vários coronéis, em off, insisto disso, diziam: nós não temos nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu entre 64 e 85. No entanto, nós vemos que os nossos filhos, muitas vezes, apenas porque são filhos de militares profissionais, são, de certo modo, censurados na escola, ou são vistos com algum cuidado. Ou seja, naquele momento, me parecia muito claramente que havia uma nova geração de militares que, de certo modo, tinha uma noção dos erros cometidos no passado. Muitos desses militares foram promovidos a general, nem sei se eles já estão reformados ou não, isso já faz algum tempo. Mas eu imagino, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, é de que nós não podemos, vamos dizer, assumir que há uma espécie de consenso das Forças Armadas em torno, vamos dizer, de um governo translocado, liderado por um capitão, que, na realidade, foi reformado na patente de capitão, mas nunca passou de um simples tenente, e que era uma figura absolutamente despreparada para a carreira, e que se tornou, no fundo, um líder sindical dos militares. É muito difícil você imaginar que as Forças Armadas brasileiras estejam, vamos dizer, unidas, dando um suporte a esse tipo de governo. A impressão que eu tenho é exatamente o oposto. Quer dizer, mais hora, menos hora, nós vamos perceber que poderá, sim, vir um basta. Mas isso, como eu disse, é uma situação limite. Antes disso, nós temos de olhar os políticos, o diálogo dos políticos, e nós estamos percebendo, quem vive como observador das nuances do processo político, que as lideranças, que são rivais do ponto de vista partidário, mas têm uma certa consciência de que jogam o mesmo jogo, são adversárias no jogo, e que, terminado o mandato, se reabre, através das eleições, um novo jogo, mas as regras são mantidas. Nós estamos percebendo que começa a haver aí a possibilidade de se usar uma CPI para tentar segurar um pouco, conter um pouco essas iniciativas autocráticas de um presidente translocado. Ou seja, é um cenário muito difícil. O meu pessimismo, eu insisto, é um pessimismo de razão, é um pessimismo metodológico. Não é? A ideia que eu tenho é de que nós temos de esperar para ver quais são o que vai se esgotar de oxigênio do ponto de vista dos arranjos institucionais. Eu tenho ficado muito surpreendido com algumas iniciativas. Por exemplo, aquela iniciativa de banqueiros, não é? Daqueles 500 economistas, mas quase todos economistas vinculados a bancos. Eu nunca vi na minha vida, como analista político do Brasil, banqueiros assumirem uma postura como aquela. Isso, para mim, foi uma grande surpresa, não é? Uma surpresa positiva, porque eles agiram dentro de um viés de legalidade, ao contrário do que aconteceu em 64, quando nós vimos que muitos empresários paulistas foram bater bombo no golpe de 64. E isso nós não estamos vendo hoje. Esses empresários que estiveram com o presidente Bolsonaro recentemente são empresários de um perfil muito mais baixo, vamos dizer, e que, no fundo, alguns até dependem de serviços governamentais ou vendem serviços a entidades públicas. Não é? De repente, nós começamos a ficar surpresos com algumas capacidades de reações que vão surgindo. E tem uma última, e aí eu termino, observação. Nós temos também de lembrar, nós não mencionamos isso, que as ruas ainda não voltaram. A epidemia impede as ruas. Mas na hora em que nós estivermos de volta às ruas, nós poderemos ter algumas gratas surpresas.
Por enquanto, não é? Quem está nas ruas são aqueles que se aglomeram dentro de uma estratégia genocida do presidente da República. Mas, a médio prazo, quando a vacinação assumir um nível de rebanho, nós poderemos ter, sim, a presença nas ruas e a coisa pode mudar um pouco de figura. Professores, obrigada pelo tempo, pela generosidade de vocês. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Eu gostaria de, em nome da RAPS e do Canal 1 Brasil, de agradecer a qualidade das reflexões que vocês ofereceram. Em meu nome, agradeço a aula que vocês deram aqui. Nosso muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.